bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Ebenezer Florencio, músico, violinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos A Totalidade Sem Costuras, com W. Tom. Curta nosso canal, compartilhe. Muito obrigado. W. Tom falando, compositor, cantor, instrumentista e professor de música em Campinas há 26 anos, onde leciono piano, erudito e popular, violão popular, técnica vocal e teclado. Sou diretor musical e arranjador do grupo vocal Mulheres Brasileiras há 25 anos, grupo que é um trio vocal feminino, onde a gente aborda o repertório bossa nova, MPB e também músicas do repertório internacional, clássicos do repertório internacional, com arranjo a 3 vozes, acompanhamento ao piano ou às vezes também com acompanhamento de banda completa. Integrante de várias bandas e formações instrumentais e vocais em Campinas e região. Entre elas, cito a banda de blues The Rollers, onde eu sou pianista e vocalista. A banda pop Cubo Mágico, onde eu sou tecladista e vocalista. A banda Nicholas Van Norton, uma nova incursão dos meus interesses na área do metal e do hard rock, com clássicos dos anos 70 e 80. E também na bossa e no jazz, onde eu sou pianista da banda Macondo, que é um trio de jazz, mais uma cantora, onde a gente executa clássicos da música internacional na área do jazz, e também bossa nova, Beatles, com arranjos instrumentais e adaptados para a voz feminina. Como compositor, lancei meu primeiro disco Oculto à Ciência em 2009. Nesse disco eu discuto o relacionamento entre o saber científico humano, a visão racional humana diante da realidade, e a outra postura também própria da nossa sociedade, que é uma visão mais mística, mais espiritualista. E eu discuto o relacionamento entre essas duas formas distintas de se enxergar a realidade. São 15 músicas. Grande parte das letras são minhas, todas as músicas são minhas. Há alguns arranjos, algumas apropriações, alguns mosaicos, algumas montagens. E esse disco é totalmente feito aqui em meu home studio, tá? Que é o assunto que mais ocupa meu tempo hoje em dia como músico. Porque para chegar nesse primeiro disco montado nesse home studio, eu tive que ir atrás de todas as informações que possibilitem que você hoje em dia faça esse trabalho acontecer na sua própria residência. Esse aprendizado de lidar com o home studio, que abarca várias áreas do conhecimento técnico e musical de um artista, tem me feito capaz de incentivar, auxiliar, compartilhar com outras pessoas toda essa gama de conhecimentos adquiridos nesses 25 anos em que eu trabalho com isso. Desde o conhecimento da estrutura acústica do local que você vai gravar. Eu vou até pegar a câmera aqui e mostrar para vocês. Esse é o meu quarto, totalmente adaptado para gravação doméstica. No momento eu estou gravando as vozes, e para gravar as vozes você precisa que o ambiente seja seco, né? Ou tenha a reflexão acústica necessária para os seus objetivos. Para isso, eu incentivo as pessoas a buscarem soluções de baixo custo, como é o caso aqui, né? Edredons e lençóis espalhados cuidadosamente pelo ambiente para secarem justamente as frequências que não te interessam. E é nesse conceito de trabalhar a gravação doméstica, a gravação multicanal doméstica com recursos que estão à sua mão, que são possíveis para todo mundo, que tem sido a minha
maior preocupação nas trocas, nas redes sociais, com os meus alunos, quando eles chegam ao ponto de estarem em condição de começarem a se gravar, vem um incentivo e uma mão estendida para que eles façam essa gravação de uma forma o mais limpa possível, com a maior qualidade possível, né? Também tenho ajudado, aprendido, e o que eu tenho aprendido com relação a isso eu tenho tentado compartilhar, não só com os alunos, mas com os amigos e também nas redes sociais, sobre os equipamentos, né? Que mesmo com o dólar estando tão alto, hoje em dia já é muito possível que você, dentro do seu próprio computador, com o uso de uma interface de áudio necessária, infelizmente é necessário, as placas de som que vêm no próprio micro doméstico não são adequadas para gravação. Essas placas de som de baixo custo, às vezes, têm um custo-benefício, relação sinal-ruído, muito bom, que possibilita você fazer gravações de alto nível mesmo na sua casa. E todos esses equipamentos periféricos que você tem que pensar na gravação, né? O próprio computador, como ele deve ser montado, o que deve ser priorizado na montagem, quais são os equipamentos que podem ajudar, mas não naquele momento específico da sua gravação. E essa escolha, que demanda mais do que informação, demanda a experiência de quem indica, é uma coisa que eu tenho feito bastante também. E também os programas, né? Os programas necessários para a gravação. Esses programas têm uma variedade enorme no mercado, só que cada um deles visa atender uma certa necessidade de quem o está usando. Ou seja, alguns programas têm recursos desnecessários para os iniciantes, e outros que já estão no estágio um pouco mais avançados vão precisar de coisas que, quem sabe, os programas mais acessíveis não ofereçam. Esse equilíbrio entre aquilo que existe e aquilo que é a necessidade imediata da pessoa que usa, que eu tenho tentado trabalhar nisso. O uso também desses softwares, né? As manipulações dos recursos que cada um desses softwares traz é importante, porque isso economiza muito tempo e economiza muito esforço, porque às vezes uma simples automatização de um recurso faz com que você ganhe minutos preciosos no seu trabalho de gravação diário, de edição, de mixagem, né? Mas eu também trabalho quando o aluno, principalmente hoje em dia que esses recursos estão à disposição e as pessoas estão descobrindo esses recursos, às vezes elas querem desenvolver a sua capacidade criativa na área em qualquer área musical que seja, mas nitidamente eu tenho notado isso mais no gospel, no sertanejo universitário e no rap. São 3 estilos que as pessoas têm se voltado muito para a gravação doméstica, porque são os estilos que estão falando mais das pessoas ultimamente, né? Então, a análise do material a ser gravado, antes dele ir para a gravação propriamente dita, é uma coisa muito importante também, porque você pode musicalmente analisar e saber quais são as coisas que você deve priorizar no processo de gravação, para evitar que você perca tempo indo por caminhos que vão despender um esforço muito grande, desnecessário para aquele momento. Também a determinação clara das fases da gravação, né? A composição propriamente dita, depois os arranjos, depois a gravação da base, depois a gravação dos instrumentos que preenchem a sonoridade da música, depois os solos, depois os backing vocals, depois os vocais definitivos. Essas fases que fazem com que as coisas caminhem de uma forma muito mais adequada. Após a determinação dessas fases, né, a gente pensa na gravação propriamente dita, que é um momento talvez crucial, onde vários detalhes a respeito de posicionamento de microfones, de acertos em pré-amplificadores, em volumes, em timbre, os timbres mais puros possíveis dentro do objetivo pretendido esteticamente por quem está gravando, né? E toda essa fase de gravação que é muito, muito complexa, demanda inclusive que você aprenda detalhes de técnica vocal, de técnica instrumentista que facilitem a sua vida na gravação propriamente dita. Uma vez gravado, a gente passa para a fase da mixagem, que é uma fase onde você vai dar o volume de cada coisa, né? Às vezes até nem mexendo com o volume em si, mas mexendo com a equalização, que faz com que alguma coisa seja ressaltada e a outra fique em segundo plano.
sem mexer nos volumes. A fase de masterização, que é muito importante, que é você adequar o som mixado, já pronto, para os padrões do mercado. Isso ainda não dá para ser feito de uma forma categoricamente satisfatória dentro de um estúdio doméstico, porque demanda equipamentos de alto custo e uma experiência muito grande com os padrões do mercado, que são padrões muito técnicos, que, do meu ponto de vista, ainda não compensa você tentar fazer isso em casa, porque os resultados não são bons. Os softwares que dizem masterizar domesticamente não apresentam, do meu ponto de vista, resultados satisfatórios. Agora também tem uma fase, que essa inclusive eu me incluo nela como aprendiz, um aprendiz com resultados interessantes. E as formas de apresentar esse material, né? Hoje em dia está tendo uma mudança muito grande com relação a isso, porque as mídias sociais da internet fizeram com que a necessidade do artista se mostrar por inteiro, por completo, seja muito maior. Ou seja, é melhor você mostrar cada etapa, você fazendo cada etapa da produção do seu disco, do que simplesmente chegar com ele pronto como se fazia décadas atrás. Porque o povo hoje quer seguir o artista em todas as etapas da produção da obra. Isso dificulta em alguns aspectos a vida do artista, que ele tem que estar sempre preocupado nesse diálogo, né? Mas facilita porque em outros aspectos, porque ele está sempre em evidência naquele canal, nos canais que ele tiver nas mídias sociais. Todo esse processo que eu falei, não só da gravação em si, mas também da minha performance, ele é canalizado para que foi canalizado para que eu chegasse neste momento em que eu estou prestes a lançar o meu segundo disco, que vai se chamar provisoriamente A Totalidade Sem Costuras. Esse nome alude a uma teoria física do século XX, que trocando em miúdos, simplificando a ideia, é que num certo nível de intimidade, uma coisa da matéria, nos seus elementos mais básicos, todas as coisas estariam unidas. E não só o aspecto da teoria física em si, mas as sensações, o maravilhamento, essa é a palavra-chave, que isso causa dentro de uma visão poética dessas ideias, que metaforicamente nós podemos pensar que, como a física chegou nessas conclusões, nós, como seres humanos, podemos muito bem pensar na unidade que existe entre nós como espécie, como raça, como seres racionais, como seres que podem perseguir esse ideal e lutar por esse ideal para que ele seja palpável, visível, que traga consequências positivas para o nosso dia a dia. Esse disco está em fase final de produção. Estou gravando os vocais finais. Depois disso, temos a participação de alguns instrumentistas amigos que vão acrescentar instrumentos que eu até escrevo o que eu quero que eles toquem, mas eu não tenho a técnica instrumental para fazer essa gravação, saxofone, violoncelo e mesmo as guitarras solos das músicas, que eu imagino os solos, construo os solos, mas não tenho a velocidade às vezes para gravá-las. Passando dessa parte de participação, daí a mixagem propriamente dita, e vamos levar para o estúdio profissional para masterização. Todas as 33 músicas do disco foram compostas por mim, é 1h40 de música. São 15 músicas propostas como as músicas que levam a ideia do disco para frente, desse álbum conceitual, e elas são intercaladas por pequenas músicas, vinhetas que fazem uma ligação poética entre as ideias, né? Também tenho a dizer também que esse disco vai ter o grande desafio de encontrar o seu público, porque pelo que me consta, eu não conheço outro compositor que esteja trabalhando hoje em dia no Brasil, até no mundo é complicado, tentando fazer músicas baseadas em ideias da ciência, mais especificamente da física e da matemática, filosofia.
Há citações aqui e ali, tem um disco do Gil Quanta, que ele abordou isso também, mas da forma com que eu tenho feito, de entrar dentro das ideias mesmo, da teoria, e tentar não explicá-las para o público, não é esse o objetivo da música, mas manifestar, deixar transparecer o maravilhamento, a alegria, o deslumbramento que eu sinto diante dessas conquistas do pensamento humano, que são inusitadas, são contra-intuitivas, vão contra o senso comum, e por isso mesmo são ideias maravilhosas. É isso aí. W. Tom, obrigado. A Totalidade Sem Costuras, letra e música de W. Tom. Meço espaço com metro, volume com litro, contato com toque. O que pode ser mais sutil que isso? Rele-me, contato, role em mim. Seja um pouco aqui comigo. Tempos o tempo não é o mesmo. Carrasco impassível! A cada momento levando consigo um tantinho a mais de vida. Tempo! Amalgamado às distâncias. Umbilicalmente unidos. Há tempos o espaço não é o mesmo. Viu a existência da dimensão que insiste em nos separar das estrelas. O espaço jaz docemente, doce semente nos braços do tempo, mas vou montando meu feudo, vou vendendo meu mundo, ofendendo meu conceito de todo. E pra quê? Pra quê? Especialistas do polegar da mão direita, mestres em partes cada vez mais desarticuladas, sabem tudo sobre quase nada. Só na manada seus dizeres têm sentido. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Só a Ele, a mais ninguém. Nunca, jamais, aliás, amarás a quem nem tem o dom de ter, a esse seu Deus. A quem? Quem? O universo indiviso, a ilusão da solidão. Talvez
talvez tenhamos que, mesmo que teimemos em a totalidade sem costuras, a beleza, na verdade, de quantas partes é seu dentro, de fora não te vejo os limites, não cabe nem eu aqui dentro. Como ver as coisas, como mover as coisas, de quantas partes é seu dentro, de fora não te vejo os limites, não cabe nem eu aqui dentro. Como ver as coisas, uma ode às coisas, é possível, é possível. Ondas não são matéria.